Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje eu gostaria de compartilhar algo com você. Eu sei, tem muito tempo que eu não apareço por aqui, eu nem sei ainda se eu sei utilizar todo esse ambiente aqui do YouTube, mas Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês hoje, eu gostaria de fazer isso. Cara, esses dias eu tenho pensado muito a respeito do pecado e a respeito daquilo que ele gera em nós. Sabe, é interessante que em Gênesis 3 nós vemos a história, o relato da queda do homem e da mulher. O momento em que eles comem do fruto da árvore proibida, pecam, desobedecem ao Senhor e então se afastam de Deus. E nesse capítulo 3 nós observamos alguns pontos interessantes. Primeiro, no momento em que o homem e a mulher pecou, no momento em que eles pecaram, eles olharam para si, viram que estavam nus, ficaram envergonhados da sua nudez e então construíram roupas de folha de figueira para se vestir. E aqui nós vemos um detalhe muito interessante, porque quando pecamos, o pecado ele gera vergonha em nós, ele gera medo, ele gera frustração. E para tentar encobrir esse pecado, para tentar se afastar desse medo e dessa vergonha, nós construímos roupas para tampar a nossa nudez. Sabe, outra coisa muito interessante que eu vi nesse capítulo 3 de Gênesis é que Deus ele vinha na viração do dia todos os dias para ver o homem e a mulher, para ter um momento de comunhão com eles. Mas no momento em que eles pecaram, a Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis que eles se esconderam da presença de Deus. Mas o mais interessante não é o fato de que eles se esconderam, mas que Deus, sabendo que eles pecaram, veio ao encontro deles na viração do dia. E aqui nós observamos outro ponto muito interessante. Observamos o fato de que o pecado ele gera um medo em nós que nos faz esconder da presença de Deus. E nós precisamos compreender isso nesses dias, porque se nós queremos viver uma vida de intimidade e comunhão com Deus, nós não podemos permitir que o medo que o pecado gera em nós nos afaste da presença. Porque Deus, quando Ele olha para você, cara, Ele não olha para você vendo o seu pecado, a sua angústia, a sua culpa, Ele não vê isso. Ele vê você e a intimidade que Ele quer ter com você, a comunhão que Ele quer ter com você. Deus continua vindo na viração do dia para nos ver. E a questão é, estamos nos escondendo da presença dEle? Estamos fazendo roupas de folha de figueira para cobrir a nossa vergonha, para cobrir a nossa nudez? Sabe, Adão e Eva pecaram, olharam para si, viram que estavam nus e então sentiram vergonha, porque o pecado fez com que eles olhassem para eles com a ótica deles para eles mesmos, não com a ótica de Deus, porque quando nós olhamos para as nossas vidas com a ótica de Deus para as nossas vidas, nós não nos sentimos envergonhados, nós não nos sentimos culpados, mas nós nos sentimos amados, porque Deus é amor, e esse amor habita em nós. Então eu quero te pedir algo hoje, não permita que o pecado domine a sua vida. Não permita que o pecado te faça esconder da presença de Deus. No final do capítulo 3 de Gênesis, nós observamos algo muito interessante. Deus chega no ambiente, vê tudo aquilo, vê o homem e a mulher se escondendo, olha para eles, vê que eles estavam vestidos com roupas de folha de figueira, e então Deus mata um ser, arranca a sua pele e faz uma roupa para o homem e para a mulher vestir. E aqui nós vemos algo muito interessante, muito profundo, muito rico em detalhes. Aqui nós vemos que se nós queremos nos livrar do medo e da culpa que o pecado gera em nós, nós não poderemos solucionar isso sozinhos. Nós não poderemos resolver com a força do nosso braço. É preciso que haja uma intervenção divina. E aqui nós observamos que Deus sacrificou um animal, pegou a sua pele para fazer roupas para o homem e para a mulher. Ou seja, foi preciso um sacrifício. Aqui Deus já mostrou que para sermos livres da intimidação do pecado era necessário um sacrifício. E foi isso que Ele fez por nós, no momento em que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou Jesus, seu único Filho, por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos viver uma vida livre da intimidação do pecado. Ah, Henrique, mas hoje eu ainda peco e ainda sinto vergonha disso. Cara, eu sei. Mas deixa eu te falar, agora existe um Deus que está com você,
que deu seu único filho por amor a você. Você não precisa viver sozinho com essa condenação do pecado na sua mente. Reconheça que você pecou e busque viver uma vida livre em intimidade e comunhão com Deus. Sabe, esses dias eu procurei um discipulador meu e conversei com ele algumas coisas, pedi perdão por algumas coisas. E ele falou uma frase para mim que fez toda a diferença. Ele falou assim: Henrique, pecado confessado é pecado perdoado. Essa frase gerou uma liberdade dentro de mim, sabe? E a partir disso eu tenho vivido dias tão incríveis com Deus, dias de intimidade, dias de comunhão, dias de plena convicção de que Ele está comigo. Porque é isso, queridos, nós não conseguiremos nunca resolver os nossos problemas sozinhos sem buscar por ajuda. Busque por alguém. Busque por Deus na sua vida. Permita que Ele transforme o seu ser. Não viva com essa mentalidade de condenado, com essa mentalidade de medo, de angústia, de vergonha. Viva uma vida livre. Deus nos chamou para viver uma vida em liberdade e comunhão com Ele, queridos. E eu acredito que Deus está realizando algo incrível nesses dias. E se nós compreendermos isso, cara, eu acredito que nós não vamos mais só escutar histórias sobre avivamento. Não que a gente não deva valorizar essas histórias, mas nós não vamos mais ficar na fase só da história. Nós vamos começar a viver algo. Na verdade, eu não sei se você está sentindo isso, mas eu estou sentindo que Deus está derramando algo novo sobre o Brasil e eu quero fazer parte disso, cara. Isso tem queimado no meu coração. Como eu tenho vontade de viver aquilo que Deus está derramando no nosso país. Eu quero fazer parte disso. A pergunta que eu te faço é: você quer fazer parte disso também? Então viva uma vida livre, em intimidade e comunhão com Deus. Lembre-se, Ele continua vindo na viração do dia para te ver e ter um tempo de intimidade com você. Quer um segredo? Mateus 6,6. Quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que está em secreto o recompensará. Esse é um tempo de intimidade e comunhão com Deus. Tempo de vivermos para Ele, por Ele e somente com Ele, cara. Deus tem algo incrível para a sua vida e eu tenho certeza que de alguma forma Ele vai utilizar esse vídeo para transmitir essa mensagem para você e fazer com que você se sinta livre e fazer com que você tome atitudes de total devoção a Ele, fazer com que você permita que Ele tome total controle da sua vida. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, muito obrigado por mais uma vez que tivemos a oportunidade de compartilhar da Tua Palavra. Eu não sei qual o sentido de eu estar gravando isso aqui, eu não sei o que o Senhor quer fazer através desse vídeo, mas eu peço ao Senhor que se alguém estiver assistindo isso aqui, que o Senhor possa tocar o seu coração nesse momento. E que ele possa se sentir totalmente livre da culpa, da angústia, do medo que o pecado gerou em seu coração. E que ele não viva por aquilo que ele vê, por aquilo que ele sente, mas que ele viva pela plena convicção de que o Senhor está com ele, de que o Senhor está com ela, de que o Senhor os ama e de que o Senhor tem um propósito para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe. Seja louco por Jesus e seja louco por leitura. Falou, tchau. Purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood.